Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Até já falei na semana passada que ia pregar isso aqui, né? Aí talvez na próxima nós vamos falar sobre a Orfa e a Ruth. Irmãos, o que é a Cuxita? Alguns dizem, Cuxita é do país de Cuxi, né? Por isso, se você pegar no mapa ali, mais ou menos onde fala em Sudão do Sul, naquela região ali, né? Se você pegar no mapa, você vai achar, amém? Então, alguns dizem que era a Zípora, né? Está só falando ali do mar, se referência a Cuxita, né? Não quer dizer que ela era a cor dela, né? Não o país. E outros falam, irmãos, que a Zípora morreu e o Moisés casou de novo. Então, de novo, como é que eu vou saber? Irmão, te preocupa com o que é relevante. Se a Bíblia não dá relevância e explicar, baixa a cabeça e deu para a bola. Amém? Então, eu não sei se falava da Zípora e eu não sei se era uma outra esposa. Isso eu não sei. O que eu sei é que qual era o problema, irmãos, de Arão e Miriam? Deixa eu falar com cuidado, né? A cor da pele dela. Pastor. Você sabe que o povo de Israel, o original, né? Eles eram tudo assim da minha cor, para mais escurinho, né? É bom que não precisa ir na praia, já vem bronzeadinho. Mas ela era negra. Por causa da cor da pele dela, eles falaram contra Moisés. Olha que coisa, irmãos. Por isso que eu falei, eu vou tomar cuidado, porque eu falei hoje, tudo que eu falo é direto, irmão. Se eu estou bravo, tu sabe, se eu não estou, tu vai tomar banho, né? A cor da pele. Você vê que não foi nada assim, aqui pelo menos, com relação a outra direção, mas foi porque, o que, irmãos? É como se eles falassem, né? Deus não falou através de nós também. Deus não fala só através do Moisés. É como se falasse, se ele ouvisse a Deus, ele não casava com a mulher com a cor dessa pele. Meu Deus, pastor. Bíblia, irmão. Que coisa, né? Pastor, mas era o Arão, era a Miriam. Isso não era xenofobia. Xenofobia é quando você tem aversão a pessoa de outro país, né? Quer dizer, o problema estava na cor da pele. Fala assim, é como se falasse, se Deus falasse pela boca dele mesmo, ele não tinha casado com essa mulher. Mas olha o que a palavra fala, irmãos, no finalzinho do versículo, e o Senhor o quê? Tá muito frouxo, quer que se fale mais alto. E o Senhor o quê? Ouviu. Irmãos, vai ser forte o que vai acontecer aqui. Por quê? Porque Deus não vai defender apenas a liderança do Moisés, que foi Deus quem botou ali, né? Mas ele vai falar o quê? Gente, isso não pode acontecer. Falaram por causa da cor da pele dela. Por isso que eu falei, a Bíblia não fala se é a Zípora, a Bíblia não fala se ele casou de novo, né? Mas o problema estava na cor da pele dela. Mas o Senhor o quê, irmãos? O Senhor ouviu. Então, olha como é forte isso. Eles estavam lá, cochichando, e se vê, nós vamos ver, irmãos, que a palavra fala no versículo 1, fala assim, e falaram Miriam e Arão. Então, o que nós vamos ver, irmãos? De quem é que tomou a iniciativa? Se o nome dela vem primeiro, e nós vamos ver que foi ela, né? Ou seja, ela tomou a iniciativa o quê? De falar o quê? Primeiro. O Arão estava concordando? Estava. Mas quem é que começou, irmãos? Foi o quê? Foi a Miriam. Depois você pode ler. Aqui eu falei, é bastante coisa, né? Estou resumindo. Aí então o Moisés estava de boa, sabia de nada não, né? Não estava lá tranquilinho. E aí eles estavam lá, mas Deus ouviu. Porque Deus vai então chamar, olha, Moisés, faz o seguinte. Lá tinha a tenda, né? Vocês três venham até aqui, que eu vou falar com vocês. E aí então eles vão, né, irmãos, até a tenda, e Deus desce e começa a falar, né? Ali, tal. Aí nós vamos dar um salto para o versículo de número 8. Né? Deus vai falar assim, aqui Deus está defendendo o Moisés. 8.
boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivesses temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Está perguntando, né? E olha só que forte, irmãos, 9. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Deus desceu, né, irmãos, ali como fosse numa nuvem, né? Defendeu Moisés, depois Deus, né, deu o recado, falou, orientou e saiu. Aquela nuvem, né? Ela foi embora. Mas de novo aqui, né, irmãos, que ele falou, gente, a níveis. Vocês até podem ser usados. Arão não foi usado por Deus, irmãos? Lembra o pessoal da Agrada aí? Arão, irmãos, ele era o sumo sacerdote escolhido por Deus. Miriam não era a bênção? Com certeza, lá desde pequenininha, né? Ficou despiando assim, né? Olha, tu achou um neném? Olha, eu conheço uma mulher que pode, né? Então, ela não era, ela foi a primeira lá, irmãos, quando atravessou o Mar Vermelho. Ela foi a primeira, o quê? A pegar lá o tamborim, amém? E começou a cantar para Jesus, amém? Mas, olha só, é aquilo que eu digo para você, irmão, não adianta ter sido bênção, tem que permanecer. Eu te digo uma coisa, a pessoa pode literalmente, uma hora para outra, se consertar e Deus usar, ou pode literalmente, de um dia para o outro, se desviar e Deus vai repreender. Deus falou assim, vocês, ou qualquer outro profeta, né? Vocês falam, vocês têm uma revelação menor. Agora, o Moisés, ele tem uma revelação, o quê? Maior. É como hoje, não? Aqui deu coincidência que o meu nome é Moisés também, né? Quem está me vendo em casa nunca me viu na vida? Sou Moisés, tá bom? Deu coincidência aqui, né? Mas isso aqui, irmãos, quer dizer, é o Moisés da Bíblia, né? Mas deu coincidência de ter um nome bonito igual o meu. E aí você vê o quê? Que há níveis de revelação. Amém? Há níveis de entendimento. Assim também como na igreja. Hoje, né? Quem é o líder aqui que Deus colocou? Só eu. Sou eu. Né? Eu sou o pastor aqui para cuidar de vocês. Mas tem também o quê? Abaixo, digamos assim, da gente, né? Ali depois a minha esposa, claro, me ajuda bastante. Mas tem o quê? Depois tem os obreiros. Amém? E aí, no meio dos obreiros, tem níveis e níveis. Tem obreiro que tu pode dar um culto para ele fazer, mas tu não pode dar uma sequência de culto para ele fazer. Tem obreiro que tu pode dar uma oração para ele fazer. Amém? Mas tu entregar uma reunião, agora é tua, não dá para fazer. Tem níveis de revelação, né? Nem tem lá agora, aqui nós estamos no salão aqui em cima. Lá embaixo, o que nós temos? A monitora do ministério infantil, ela está no nível das crianças, que é importante, tá? É muito importante. Tem que trazer teus filhos, né? Ao trazer teus filhos, você está honrando elas também, amém? Né? E a gente começa pela gente também, trazendo nossos filhos. Então, são níveis. O que a palavra está falando? Olha, você tem que respeitar. Porque é como Deus fala assim, ó, se fosse o problema a cor de pele dela, eu não teria dito. Se fosse o problema a mulher, tipo assim, ó, é como eu falar assim, ó, vocês sabem um pouquinho. O Moisés tem uma revelação muito forte. E hoje é a mesma coisa, amém? Mesma coisa assim, ó, já pensou? Eu começo agora, porque eu não concordo com o missionário Soares. Sabe o que eu digo? Sai da igreja da graça, abre uma igreja para ti, trabalhe mais de 40 anos, porque a igreja da graça já tem, se não me engano, quase 45 anos, né? Mais de 40 anos, tenha resultado melhor. Lembra que eu falava? Não gosta de ser repreendido? Feche a boca com o teu resultado. Amém? Não com a tua murmuração. Estou falando, pelo amor de Deus, amor, eu estou dando um exemplo de mim, mas está amarrado, tá? Em nome de Jesus. Mas não sai então, Moisés. Abre uma igreja para ti, começa uma obra aí, mas não é abrir onde já te conhece. Amém? Mandou toda da rua, aí eu fico te ligando por dizimista, fico lhe chamando no Face, chamando no WhatsApp. Se é sem vergonha, isso é demônio, tá? A casa dividida, ela não subsiste. Não adianta, isso é conversa fiada.
E aí daqui a 40, bom, daqui a 40 mil, Jesus amado, eu vou estar com uns 85 quase. Eu vou estar igual o Caleb, né? Porque não tem, irmãos, como é que tu vai, tu ali, embora eu já vai fazer 24 anos que eu estou na obra de Deus, então quase a metade do tempo que a Igreja da Graça tem, a metade do tempo eu estou na Igreja da Graça, né? Aí, irmãos, eu só vou mostrar daqui a 40 anos, não é verdade? Quem sou eu para falar alguma coisa? Deus deu uma revelação para ele, o que é muito maior, amém? Ah, tá ruim, não gostou? Direto na lata, sai e faz melhor. Amém? Sai e faz melhor. Apresente resultado. Deixa os teus frutos falar, não a tua murmuração. Poxa, Deus falou, não é para falar assim do Moisés, é como eu faço, né? Ele tem uma revelação maior do que eu dei para vocês. É como se ele dissesse, eu falaria, né? Eu falaria ali para vocês sobre ele. Você viu a música que ele nem chama a Cochita, né? Cochita é a nacionalidade. Nem chama ela, né? Mas ele chama ali. E aí falamos, olha que forte, né? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi. Já mostrando desde o Antigo Testamento, né? Não importa a cor, não importa a nacionalidade. A palavra racismo. O nome da palavra racismo está errado, porque só tem uma raça. A raça humana. O nome seria etnofobia, né? Ou seja, as cores étnicas da pessoa ali, tal, né? Mas Deus já mostrou o quê? Que não quer saber de nada. Por isso que eu falei semana que vem, talvez eu vou pregar sobre a Ruth e a órfã, né? Que também vai entrar aqui. E aí, mas vamos lá? 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a... Gravíssimos. Que cor que a neve é? Grava isso, tá? Era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Olha que é forte, irmão. O que a Miriam começou a falar? Da cor da pele dela. Amém? Eu falei, eu estou tomando cuidado de falar, né? Ou seja, a cor da pele era escura. Mas é porque Deus fez ela ser assim, amém? Mas agora que cor que ficou, irmãos, a pele dela? O outro extremo ficou o quê? Branca. Mas era uma branca natural ou uma branca de doença? A cor que ela reparou na outra, você viu que Deus fez ela ficar com a cor inversa? Mas não porque ela nasceu branquinha, mesmo? Pelo contrário, eu já falei, o pessoal de Israel era da minha cor para mais escuro, né? Não confundo com os judeus europeus de hoje, é outra coisa, né? Ou seja, então tu vai ficar o oposto. Tu acha que a cor dela é feia? Então deixa eu botar uma cor em ti. Só que não era a cor de nascimento, era uma cor da lepra. E o Arão olhou, aquela coisa branca, literalmente, né? Olhou e ficou apavorado. Pastor, para você ver o que, irmãos? Como Deus estava tratando com o pecado da murmuração. Por isso que eu falei, nós vamos ver 2 exemplos, 2 ruins e um bom, né? Nos ruins, a gente vai fazer o quê? Vai fazer para não... Irmãos, isso é coisa séria, né? Já vi tanto, até na história do próprio missionário Soares, já vi, até no meu ministério também, né? Uma pessoa começou a murmurar. A primeira coisa na vida da pessoa é a doença. Eu lembro que aconteceu uma situação, já faz um tempo, né? Falou mal lá de mim, porque eu não sou mais não sei o quê, também não sou nada. No outro dia, o carro vindo, pum, bateu, a pessoa quebrou o braço. E aí os obreiros vão lembrar. Eu falei, tá vendo, irmãos? Olha a gravidade de falar, eu não faço mais parte. E falou murmuração. Amém? Pastor, mas Deus quebrou o braço dela? Foi Deus ou foi o diabo, irmãos? Deus não anda quebrando o braço de ninguém, irmão. Mas a pessoa que deu a entrada, lembra até do missionário Soares, uma pessoa até famosa, a gente canta até os louvores dele de vez em quando aqui, na época ele estava bem, né? Aí saiu, fez uma coisa muito grave ali, e estava morrendo com câncer, né? E o missionário Soares fala, gente, eu fui lá e conversei com ele, irmão, te arrepende, pede perdão. Porque não? Ele fez uma coisa, né? Porque não. Irmão, te arrepende, irmão, essa doença aí, de uma hora para outra, literalmente, apareceu. Te arrepende, irmão. Porque não. Resumindo, morreu. De vez em quando a gente canta os louvores dessa pessoa aqui, da época ela estava bem, amém?
Não depois que ela estava mal, que não é para nós dizer. Tomara que tenha sido salvo, amém, irmãos? Mas ali a gente é forte e outras histórias mais. Primeira coisa, irmãos, é doença, e avisa de uma hora para outra. De uma hora para outra, a Miriam estava dando sinal de lepra. Você viu que lembra quem, irmãos? O Naamã era leproso por fora, ok? Mas era orgulhoso por dentro. E lá quando Eliseu tratou ele curou a lepra, mas primeiro curou o corá. Às vezes de uma hora para outra a doença aparece. Ai, que horror, pastor. Bíblia. Mas não é Deus que quebra o braço de ninguém. Não é Deus que vai lá botar a mão. Deus não faz isso, não. Amém? Mas a pessoa, a gente fala aqui no, né? Pessoa dá entrada. E o Arão olhou aquilo e viu, né, aquela coisa branca e ficou apavorado. E aí? 11. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado. Olha, ele começou a reconhecer, não começou? Não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. 2 vezes ele falou, nós somos loucos, e 2 ele falou o quê? Nós pecamos. Arão se arrependeu ou não se arrependeu? Arão ficou leproso? Por isso que eu te mostrei, quem começou foi a mulher. Por isso que eu falo aqui com os irmãos, né? Você tem que ser o homem da tua casa. Não é o machista nem o cabeção, né? Mas tem que ser o quê? Homem. Aqueles caras, eles eram irmãos, não eram casados, né? Mas tipo assim, começou, ele olhou, não, olha, a gente fez coisa errada, a gente fez coisa que não devia, pecamos. E olha no 12 agora, ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da carne já o quê? O quê? Consumida. O que te chama a atenção aqui, irmãos? Tu vê e eu falando alguma coisa? Hã? Eu também não vejo. Mas quem é que ficou leproso? Foi a Miriam. Quem é que tinha que ficar mais desesperado? Miriam. Mas tu viu que o desespero é do Arão? Isso mostra o que, irmãos? Por que ela ficou mais, digamos, né, pior do que ele? Porque ele se arrependeu mais rápido do que ela. Me mostra na Bíblia Miriam pedindo perdão aqui, desesperada. Quem fala é o quê? Quem fala é o Arão. Amém? Então você vê que tem pessoas, irmãos, que se arrependem mais rápido. Resumo, vai sofrer menos na rebeldia. Agora tem pessoa que mesmo sofrendo não abre o coração. Me mostra na Bíblia Miriam se arrependendo. Me mostra. Não. A gente errou, a gente pecou, tal. Até agora o quê? Não aconteceu nada, né? Então tem pessoas que sofrem menos porque se arrependem mais rápido. E tem pessoas que vai sofrer mais porque demora para abrir o coração. Então é assim, eu falava na quarta-feira de manhã sobre isso, né? Então, olha só. Claro, aqui eu estou correndo por causa do nosso horário, tá? Mas aí o 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Moisés pediu a Deus, cura ela. Então, 14. E disse o Senhor a Moisés: se o seu pai cuspir em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolha. Olha que forte, irmãos, né? Ali, esse cuspir aqui, tanto o cuspir, né, na direção de alguém, como cuspir em alguém, é uma coisa que várias vezes na Bíblia aparece. O próprio Senhor Jesus foi cuspido, né? Quer dizer, desprezo, quer dizer assim, é o mais alto grau de nojo. Então tinha esse costume na época, né? Se a filha fizesse uma coisa que desonrasse o pai, ela não deixava de ser filha, mas ela o quê? E o pai cuspisse na direção dela, ela era levada lá para fora durante 7 dias, é uma semana, amém? Quer dizer, 7 dias é uma semana, isolada de tudo e todos. De novo,
Tu vê que Arão se arrependeu rápido, sim ou não? Sim. E a Miriam se arrependeu rápido, sim ou não? Eu creio que aqui ela já foi curada de lepra. Mas Deus falou assim, não senhor Moisés. Ela vai ficar 7 dias fora. É como Deus falasse, né? Ela vai refletir o que ela fez. Então ela estava arrependida? Sim ou não? Não estava. Ela ia então refletir, ela ia ficar lá sozinha. Provérbios 18:1 fala: busca o seu próprio desejo, aquele que se separa, e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então deixa ela lá, né? Que ela vai meditar no que ela fez, porque ela não estava arrependida, irmãos. Ela não estava. Então, de novo, será que Deus tem alegria de fazer ela sofrer? Claro que não, irmão. Mas ela não estava o quê? Deixando Deus o quê? Perdoar. Então fica longe aí, vai refletir, né? E ok. E o que mais? As 15. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Olha que forte. Então, eu estava meditando aqui, né, irmãos? Primeira coisa, você viu o que aconteceu? Ela e o Arão, lá no secreto, falaram mal do Moisés. Deus guardou o pecado dela em secreto, ou Deus publicou para todo mundo? Irmão, tem que ser muito boca aberta para dizer, por que a Miriam ficou leprosa? Por que a Miriam ficou afastada? Tem que ser muito boca aberta. O povo ia saber ou não ia saber? Para quê? Aquilo, aí as irmãs, aquilo era um recurso até pedagógico, né? Para ensinar o que, irmãos? Que não adianta, né? Estava lá no escondido, mas nós vimos o versículo 1. Mas o Senhor, o quê? Deus ouviu. E ela então ficou lá. O que ela fez em secreto foi publicado para todo mundo. Todo mundo ficou sabendo, amém? Olha a vergonha depois. Que mais, não? Ela não queria ser a líder? É como se ela falasse, né? Vamos a gente ser o líder então. Porque esse Moisés aí não sabe nem, olha, irmão, que forte, escolher a cor da mulher dele. E aí eu te falo, ela liderou o acampamento ou ela atrasou o acampamento? Ninguém durante uma semana pôde o quê? Prosseguir. Você viu que é o caminho oposto? Irmão, Deus só tem uma vontade. Não tem como o Espírito Santo falar para mim, vamos para a direita, e você acha que está no Espírito Santo e ir para a esquerda. Não tem como. Só tem uma vontade. Então ela o quê? Ela quis liderar e ela o quê? Atrasou. Que mais? Ela desprezou a cor da mulher. Que coisa horrível, gente. Desprezou a coxita, né? Coxita, já falei, era uma... Mas o que, irmãos? Ela foi desprezada. Todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou sabendo. Até em Timóteo fala, né? Quando alguém, um presbítero, um obreiro, né, tem que contar para todo mundo. Para quê? Para todo mundo ter o quê? Temor. Então ali, com o pessoal daí que faz pedagogia, era até um recurso pedagógico para falar, olha, cuidado, gente. Olha ali, tal. Forte, amém? Mas então isso aqui é para nós não fazer. Óbvio, né? É para nós não fazer. Agora, então, cuida aí, né? Fala pro teu irmão, você está falando mal de mim nas escondidas aí? Fala pro irmão do lado aí. Pastor, nem conheço. Mas Deus defendeu, amém? É isso. Quer calar a boca de quem te cobre? Cale com teus resultados. Pronto. É assim que se faz. Acabou. Tá ruim? Faz melhor. É isso, gente. Amém? É isso. Agora, será que Deus te chamou para fazer o melhor? Deus não tinha chamado Miriam e não tinha chamado Arão. Eles eram importantes naquilo que Deus colocou, mas não para ocupar o lugar do... Quem seria mais tarde o sucessor? O Josué. Forte, né? Ei, passou aqui palavra forte. Isso que eu dei uma resumidinha aqui, mas em casa vocês podem ler. Agora nós vamos lá para Atos capítulo 5. Mais um exemplo para nós não ver. Atos capítulo 5. A famosa passagem do Ananias e da Safira. Lá a gente pegou uma dupla de irmãos, né? Aqui nós vamos pegar um casal mesmo, casado, né? Ananias era o homem
Safira era a mulher. Olha só, eu vou pegar aqui o trem andando. O que acontecemos? Às vezes o pessoal lê e o pessoal tira do contexto. Antigamente, quando, não que hoje não haja umas partes do mundo, né? A pessoa aceitava Jesus, ela era expulsa de casa pela própria família, literalmente às vezes com uma mão na frente e outra atrás. Ou o governo espoliar. O que é espoliar? É roubar tudo. Você viu que o nosso governo faz a mesma coisa, né? Só que ele chama de imposto. Você trabalha uns 5 meses do ano só para pagar imposto, sabia disso? E quer aumentar, né? Tem retorno em alguma coisa? Eu não sei na tua vida, na minha não tem. Tem coisa, né? Hoje o governo chama de imposto. E aí, o que acontecia? Vamos dizer, né? Quando a gente foi expulso de casa, foi expulso da família, porque nós confessamos Jesus, amém? E aí o pessoal roubou tudo que nós tínhamos, ou espoliou, né? Mas a gente tem uma propriedade. Aí nós vamos lá nos refugiar em certo lugar. E o que nós vamos começar a fazer, irmãos? Por isso que o pessoal lê e às vezes até prega errado. Tem que entender o contexto, né? Você começa a vender um terreno que tu tem. Claro, geralmente vai ser bem abaixo, né? Para nós poder comer, para nós... Mas não é, irmãos, que isso era o normal, né? Às vezes as pessoas falam como se isso fosse normal. Não é o normal, irmãos. Que Deus nos livre de ter que passar por isso. Amém, irmãos? Né? Então, naquela situação, quando a Ananias e a Safira viram isso, você vê que a palavra nunca chama eles de discípulos. Não chama. Sempre que uma pessoa de Deus é apresentada em Atos, geralmente é chamado de discípulo, discípula. Eles nunca foram chamados de discípulos. Aí eles foram lá, venderam um terreno. Vamos falar assim só, né? Digamos que o terreno custava 500 mil reais. Amém? É um bom terreno, né? Depende de onde também, que hoje está feio o negócio, né? 500 mil reais. Ananias, Safira, vamos fazer o seguinte: vamos guardar uma parte para nós. Vamos dizer que a gente vendeu, vamos dar exemplo, por 250 mil. Entendeu, irmãos? Ninguém mandou eles fazer isso, amém? Mas a intenção não era o quê? Do coração. Aí chegou lá, irmão, é forte o que vai acontecer. Quem já sabe a história vai saber, né? Quem não sabe vai falar assim: pastor, estou até de cabelo em pé. E quem não tem cabelo para usar? Arrepia as unhas. Olha só, você sofre agora no inverno, né? Deus te abençoe. Tirando ali o irmão Antônio, que sei deve ter vindo do planeta e tá aqui disfarçado de ser humano, né? Eu acho, né? Mas eu já vivi para ver ele espirrar. Então eu já posso ir em paz para outro lugar. Olha só, como é que pode? Eu não consigo entender isso. Atos 5:3. Disse então Pedro, Atos capítulo 5, versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, olha só, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Quem é que encheu o coração dele? O diabo. E o que ele fez? Ele mentiu. Ah, pastor, mas qual é o grande pecado? Ele vendeu por 500 mil e guardou 250 mil e falou. Mas, irmão, entendeu? Porque a coisa é bem mais profunda do que parece ser. O Pedro falou: você mentiu ao Espírito Santo de... Tá, mas eu te pergunto, quem estava ali como pastor da igreja era Pedro ou era o Espírito Santo? É materializado? Era Pedro. Mas o Pedro falou que não é para mim que você está mentindo. Você está mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Olha só que forte, ó. 4. Guardando-a não ficava para ti. Tipo, tu vendeu por 500 mil. Se tu embolsasse os 500 mil, não era teu? Né? E vendida não estava em teu poder. Tipo, né? Se tu não vendeu, é teu. Se tu vendeu, não seria teu? Porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas de novo, quem era ali naquele primeiro momento, depois vai ser o Tiago, né? Tiago, irmão do Senhor.
Mas naquele primeiro momento ali era Pedro e os demais apóstolos, né? Você, tu entendeu que tu não mentiu para o homem? Tu entendeu que tu mentiu é aquilo que nós falávamos, bem-aventurado não é o que se louva, mas é aquele o Senhor o quê? Louva. Vamos achar versículo Deus é comigo? Até o diabo te dá. Outra coisa é Deus falar que é comigo, outra coisa é Deus falar que é contigo, amém? Outra coisa é Deus aprovar a nossa atitude. Porque, de novo, é só lá dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tu acha. Né? Agora, é diferente Deus falar, amém? Por isso que é isso, moço. Então, olha que forte, moço. Tu mentiu contra Deus, tu mentiu contra o homem. Mas era Pedro que estava ali, tá? Mas enfim, vai ficar pior a história. Sim. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Saúde. Não é espirrou. Ele é o quê? Caiu morto no chão. Meu Pai amado. E, olha só o que aconteceu. Um grande temor veio sobre todos os que isto... Tu viu, irmão? Ô, irmão, as pessoas sempre vão ouvir. Não adianta querer esconder, as pessoas sempre vão ouvir. E, levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora, o sepultaram. O pastor, o cara caiu morto. Eu acredito que isso aqui é um dos pecados, né? Do Espírito Santo. Que ali foi fulminado naquela hora. De novo, Deus matou ele. Irmãos, Deus não faz isso, Deus é bom. Mas a pessoa teve o quê? Uma permissão. Não sei se foi um infarto. Lembra um pouco do Uzá, não lembra do Uzá? O que ele foi botar a mão na arca? Se a arca caísse, que caísse. Eu não sou levita. Te coloca no teu lugar. Para de querer fazer coisa que tu não é chamado para fazer. Se caísse a arca, de quem que seria culpado, moço? Davi e os levitas, amém? Mas na hora ali faltou uma reverência. Que forte, né? Aqui o que nos aconteceu aqui é a mesma coisa. Puf, caiu morto no chão. Aí, pastor, irmãos, isso aqui, não se esquece que isso aqui já é no tempo da graça, viu? Eita! Viu o que eu te falei, irmãos? Rebelde sempre traz doença. Sempre. Não há uma vez que um rebelde não traga doença. Tem rebelde igual Arão que se arrepende mais rápido. Glória a Deus. Amém, irmãos? E tem rebelde igual Miriam que se arrepende mais tarde. E tem outro rebelde, como Ananias e Safira, que nunca irão se arrepender. Que forte, né? Meu Deus do céu. Mas vamos lá. 7. E, passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Tipo assim, 3 horas já, né? O homem não voltou para casa. Eu vou lá, vamos dizer, né? Eu vou lá na igreja ver o que deu. Né? Pastor Pedro atrasou o culto de novo hoje, né? Eu vou lá, mas ela não sabia o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: porque é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor. Pastor, mas não, tu não mentiu ao homem, tu mentiu a Deus. É forte isso, viu, moço? Primeiro mandamento com promessa, qual é, moço? É honrar o pai e a mãe. Por quê? Para que você viva e tenha uma vida o quê? Próspera. Junto com tomar a Santa Ceia e outras coisas que nós vamos ver outra hora, quem sabe, né? Respeitar o pai e a mãe alonga a tua vida. O que é dessa geração aí se não se converter, na verdade? Hoje em dia, pai e mãe não valem mais nada, na verdade. Para quem não tem Jesus, na verdade. Mas ainda continua sendo o quê? O primeiro mandamento com promessa. Amém? Não é nem honrar a esposa, o primeiro mandamento com promessa. Não é nem o pai cuidar dos filhos. O primeiro mandamento com promessa é os filhos cuidar dos pais. Não está uma moda de jovem morrendo do coração rápido, irmão? É por causa da vacina. Deus guarde o cara que fez vacina. Para com isso. Né?
Tu vai ver muitas vezes, né? Não estou julgando eles, mas tipo assim, tu vê como tem muito grande a mortalidade, é verdade? Então eu quero viver bem, pastor. Honra o teu pai e a tua mãe. E se não tiver mais, pastor, bom, aí a tua parte tu já fez, amém? Né? O que mais? 9. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o teu marido, e também te levarão a... Ai, Jesus amado. Viu? Você que quer viver uma história de amor, não viu uma história de amor no inferno, tá? 1 Coríntios 7 fala o quê? Que a mulher santa santifica o marido incrédulo, e o homem santo santifica a mulher incrédula. Tu não pode amar a tua mulher mais do que Deus. Digamos que amanhã a Dani fala: eu não quero mais fazer a obra, e eu não quero mais que tu seja pastor. O que tu acha que eu vou fazer, moço? Eu vou cuidar dela, porque ela é a minha esposa, mas eu vou exercer o meu chamado. Deus me chamou para ser o quê? Pastor. Porque não foi ela quem me chamou. Quem me chamou foi Deus. Não fui eu quem me coloquei nessa posição. Quem me colocou foi Deus. Então eu vou amar ela para tipo assim, não vou me divorciar dela, tá amarrado. Mas tipo assim, o problema é teu, amada. Eu vou seguir a minha vida. Ou se fosse um pai, se fosse uma mãe, não interessa. Vou respeitar, né? A maioria aqui talvez, pastor, se fosse pela minha mãe, eu estava lá na igreja católica ainda. Se quiser. Aí nesse sentido tu tem que amar a Deus. Amém? E aí sim não é desrespeito, não. Então, é que tá. Né? E olha só. E logo caiu aos seus pés e expirou. Morreu, tá? Né? Bom. E entrando jovens, o grupo jovem, viu? Eita, né? Você viu que o perturbado sempre dá trabalho? Né? O perturbado do Jonas lá deu dor de estômago na baleia. Falei, opa, um lanchinho, tá azedo. Que bom que ele tomou vergonha na cara e se arrependeu, amém? Mais ou menos, porque no final ele queria distrair, né? Fez lá uma cabaninha para ver o circo pegar fogo, mas não pegou. De novo, os jovens assim, poxa, mais um, tio. Que coisa forte, não? Eu creio que isso até os jovens ficaram marcados, amém? Olha só, entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu. Ele é o teu love? Então tá, então vocês vão juntos os dois para o inferno. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram as pessoas vão ficar ouvindo, não tem como. E vão saber, e vão comentar, e ficam sabendo. Mas isso gerou o quê? Um temor, tipo assim, não, vamos respeitar as coisas de Deus, tal. Né? A palavra não chama eles de discípulos, a gente nunca chamou. Né? Então, é algo tão forte ali que naquela hora foi fulminado. A palavra fala que o pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo, né? Então eu creio que aqui é um exemplo assim, forte, né? Ou se eles não eram, né, assim, tão aprofundados, porque eles não são chamados de discípulos, né? Tipo assim, foram até o final, né? Não precisa você abrir, né? Mas já abre a Bíblia lá, a tua Bíblia, já abre lá em Lucas capítulo 1. Coloca para mim no telão aí, Evelyn, Provérbios 22:10. Você vai abrir em Lucas capítulo 1, amém? Provérbios 22:10, lança fora ao escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e haver. Irmão, tu tem que tirar. A pessoa zomba, escarnece, debocha, não se arrepende, tem que tirar. Tirou, o que aconteceu? Vai, né, lança fora o escarnecedor e se irá a contenda. Não é assim você não trabalha? Pastor, aquele meu colega era insuportável, não foi demitido? Foi, não ficou melhor o ambiente lá depois? Se é que você não era insuportável e foi demitido, né? Ou a insuportável, né? Não é verdade? Não é verdade? Ué, não ficou melhor? Ficou, pastor. Até na obra de Deus, o obreiro sabe, né? Às vezes Deus faz umas obras assim e fica leve o ambiente, flui. Por quê, irmãos? Era a vontade de Deus? Não. Mas a pessoa fechou o coração.
Então, depois a Miriam pega e volta, se arrependeu, tal, mas não devia ter saído. Amém? Eu estou atrasando aquilo na minha vida. Não é para atrasar, é para somar. Jesus falou, quem comigo não ajunta faz o quê? Falei, como é? Nós estamos todo mundo aqui, irmão. Vamos para a direita, vamos para a direita. Aí o alecrim dourado que é para a esquerda, não vem dizer que é o Espírito Santo. Não é. E aqui então 2 exemplos, óbvio, para vocês verem e não copiarem. Amém? Certo? Agora nós vamos ver, irmão, isso aqui é lindo demais. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ver aqui um homem e uma mulher, né? Chamados Zacarias e Isabel. Amém? E então vai falar assim no versículo 5. Já nós vamos, né? O versículo Lucas, capítulo 1, versículo 5, vai falar assim: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, ou também não Elizabeth. Sabe que Elizabeth vem de Isabel, amém? Né? Joshua é Jesus, Jesus é Joshua, e é o Josué, né? James é Tiago, hein? Que confusão, né? Mas Chaco, ou Chaco, vem de Jacó. Então tem alguns nomezinhos que mudam aí, amém? Né? Então, enfim, só para você, para curiosidade, né? Então, era Isabel, ou Elizabeth. E eram, olha só, ambos justos perante Deus. Não tinha um que era mais de Deus dos outros, os dois eram. Vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles eram de Deus? Irmão, se a Bíblia escolheu dizer que eles eram justos, que a Bíblia escolheu dizer, né, que eles eram irrepreensíveis, olha o pessoal do curso do Obreiros, lembra? Nós não podemos dar lugar à repreensão. Pratique o que você está aprendendo. Não adianta tirar 10 na prova e 0 na obra. Então aqui também o quê? Eles eram bênçãos de Deus. Falava de um casal abençoado, ia lembrar dele. Ele era sacerdote, mas ela também é uma mulher de Deus. Amém? Por isso eu falei, aqui fica o tema de casa, você pode ler todo o capítulo 1 em casa, tá? Mas olha só, versículo 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Eles não se conheceram velho, nada contra os velhos casar de novo, tá? Se for no Senhor, né? A palavra fala, né? Se o viúvo quiser casar, não tem problema, desde que seja você. Às vezes, irmãos, deixa eu ver como é que eu falo. Às vezes eu vejo, nossa, não vou ser feliz com ninguém, é o amor da minha vida, é o meu par. Dá um ano e já está casado de novo. Eita! Há vagas no mercado amoroso, hein? Aí o solteiro fala, o cara casou 2 vezes, não casei nenhuma. Oração. Se você te envolver com Deus, Deus faz a obra. Amém? Mas também tem que conhecer, se ficar enfiado no quarto lá, não vai bater ninguém lá. Não é verdade? Tem que sair, tem que fazer a obra de Deus, tem que ir nas reuniões, tem que ir nos retiros. Amém? Não vai no retiro para namorar, né? Tem que ficar lá. Né? Mas tipo assim, Deus faz a obra, irmãos. Quantos aqui, como eu falei, são os miseráveis aí, né? Nem tá aí o cara de falar dentro da igreja, Deus apresentou a tua noiva, hoje é esposa, uns vai ser daqui a um tempo, não é verdade? Então quer dizer, a obra aproximou, amém? Aproximou. Aí por isso que eu pergunto, e da onde é que a obra vai separar? Nossa, Deus mudou de ideia depois de 24 anos? Deus mudou de ideia depois de 40 anos? Então, se está errado agora, teve errado desde o começo. Então, Deus tem que abençoar, amém? Eu sei que aqui alguém tem, a irmã, não, o marido não é crente ainda, né? Eu sei que tem esposa que o marido não é crente, e eu sei que tem marido que é esposa. Aí é outra história, você está buscando, você se converteu, já era casada, juntada, moada, né? Mas eu digo assim, a pessoa que já está no caminho de Deus, amém? Já está no caminho de Deus. E não tinham filhos. E naquela época, irmãos, o que acontece? Como hoje, né? Se uma pessoa não tem filhos, o que faz, irmãos?
a linhagem dela o quê? Acaba. Não é verdade? Um ser humano que existiria por causa daquela pessoa não vai existir. É como alguém já falou, né? Você vem ao mundo, você vem o quê? De um pai e uma mãe? Sim ou não? Eu sou uma produção independente. Ah, tá, ô Virgem Maria II. Então não é nada, teve que ter um homem lá. Se ele não é presente, o problema é dele. Mas, então, duas pessoas. Amém? Sim ou não, gente? Ô, gente, fala pra fora, pelo amor de Deus. Eita, povo michuruca. Glória a Deus! Ei. E o teu pai e a tua mãe vieram de quantas pessoas? Duas cada uma. Amém? E mais conhecido como teus avós. Deve ser bom ter avó, né? Eu não convivi com os meus. Deve ser bom. A última que morreu, eu tinha 3, 4 aninhos, eu acho. Nem sei o que é ter avó. Por isso que eu pego umas velhas para avó de vez em quando. Cuido, igual pão de ló. Minhas velhinhas, minhas vó. E o meu avô emprestado que era, o seu Salles está com 92 anos, vai fazer 93 em agosto agora. Eita, que benção, né? Mas vamos lá. E aí, tivemos esses, tem que fazer o quê? Esses avós, só que cada um de 2. Eu não vou ficar aqui de manhã falando matemática, mas começa a fazer a conta, né? Você veio de 2, os 2 vieram de 4, os 4 vieram de 8, os 8, amém? 16, meu pai amado, pastor, eu vou voltar, meu Deus, pastor, quanta gente teve que existir, não é verdade? Para eu poder estar aqui, se tivesse um antes de Deus, que em vez de vir para o Brasil fosse para outro país, irmão, tu não existia. Então era algo desonroso, irmãos, acabar a linhagem. Hoje não, se a pessoa não quer ter filho, ou né, o casal não quer ter filhos, enfim, dá para adotar, enfim, né? Mas eles nunca se desviaram porque não tinha filhos. Vocês sabem isso, né? Aí então ele vai chegar lá, vai o anjo aparecer para ele, na hora não acredita muito. O anjo era faca na bota, vimos, amém? Não pensa que anjo leva purpurina e sabãozinho de coco, tá? Leva espada. Então tu vai ficar mudo até nascer o guri. Chegou lá, lê depois em casa, tá? Fazia sinal. Eu sei que o pessoal entendeu que apareceu um anjo lá. Faca na bota. Né? E aí então passou o tempo, a velha engravidou e é mioma, coitadinha. Ah, é pólipo. Né? Ah, coitadinha, é gravidez psicológica. Não, cresceu o bucho, né? E era um guri. Não é grávida de Taubaté lá não, né? Era de verdade. Era Elizabeth de Jesus. De Deus, né? Jesus ia vir depois. E aí então nasceu. E quando ele escreveu lá, seu nome será João, né? Ele começou, leia Lucas 1 em casa, né? Ele começou a profetizar, começou a cantar. Muito linda a história. Isso que eu nem falei da Maria também, né? Que era a prima da Isabel. Enfim, e ali uma palavra que isso aqui é muito forte. Daí eu vou acabar em mais 2 versículos com esse, né? Esse mais um. Olha, dá um pulo para o 76. Olha só. Domingo eu procuro pregar um pouco mais porque eu tenho mais tempo, né? Durante a semana tem que ser mais direto ao ponto. 76. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque hás de ir ante a face do Senhor. Quem é esse? É Jesus, amém? A preparar os seus caminhos. Jesus mesmo falou depois, não? Que os que nasceram de mulher, ninguém é tão grande como João Batista. Nem Daniel, pastor, nem Davi, nem Moisés, ninguém é tão grande como João Batista. O cara era bom. E vem o quê? De um casal o quê? Fiel. Por isso que eu digo, irmão, você tem que ser fiel a Deus e gerar bênção para os outros, irmão. Será que eles chegaram a ver o João Batista velho? Eu não sei, porque eles já eram velhos. Talvez eles não viram, né? Não viram o filho fazendo a missão dele. Mas uma coisa eu sei, ele fez a missão e foi um dos grandes homens de Deus. Amém? Preparou o caminho do Senhor Jesus. Então, 2 exemplos ruins para você olhar e não fazer, né? E o exemplo maravilhoso para você olhar e ser fiel também. De mim tem que sair coisa boa, irmão. De mim tem que sair aquilo que vai trazer o quê? A bênção do Senhor. Ah, blá, 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 blá. Tá ruim? Faz melhor. Cale a boca com frutos.
não com status do WhatsApp e Facebook. Vai fazer algo da vida e Deus vai mostrar, amém? E se também não é, Deus mostra. O que mais? Não minta, não tire lá o teu passado, o teu oculto, né, para falar coisa ruim. Deus está ouvindo. E às vezes aquilo que está em secreto, Deus faz o quê? Todo mundo saber. Arão foi mais rápido, Miriam demorou mais, né? Ananias e Safira nem voltaram mais. Forte, né? Mas Zacarias e a Elizabeth, que é a Isabel, esses foram grandemente honrados. Não sei se viram o filho depois fazendo a obra de Deus, né? Mas com certeza, depois Jesus falou que o menor no reino de Deus já é maior do que o João Batista. Amém? Que lindo, né? Eu amo essa história. E eu vou encerrar aqui. Provérbios 10, versículo 7. Hoje eu aproveitei de pregar um pouquinho mais, porque é domingo, né? Rapidito aí, Provérbios 10, versículo. Então, qual é o tema de casa? Leia tudo Números 11, tá? Leia todo Lucas capítulo 1, amém? E se eu não fizer tema de casa? Murmurador, depois faz xixi na cama, só por quê? É o frio, pastor, a bexiga fica mais... Tem gente que é incrível, não, mas eu queria saber se em casa a pessoa vai tanto no banheiro como vai na igreja. Eu queria saber em casa, né? Não era para ninguém ter pedra nos rins, né? Ou o povo para beber água, né? Eu queria saber se em casa vai no banheiro assim, então, né? Olha, né? Vou fazer um convênio com algum urologista aí. Como é que tá o povo, pastor? Tá bem, a irmã vai toda hora no banheiro, tomar água. Pelo amor de Deus, na verdade. Falta um pouco desse mancol. A não ser a vez que a pessoa está meio malzinha, né? Não, pastor, estou meio malzinho, exagerei. Né? Aí a gente é compreensível. Mas pelo amor de Deus, avisa então, amém? Avisa. Falta de respeito quem não avisa as coisas pra gente. Comigo não tem parte. Provérbios 10, versículo 7. Comigo não tem parte. Provérbios 10, versículo 7 fala o quê? A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrece. Eita, pastor, tá na Bíblia, não é verdade? Então, vou pegar mais a primeira parte. A memória, quer dizer, é a lembrança, é a atitude, é o exemplo do justo será o quê? Abençoado. Eu quero ter parte com Deus. Um dia que nós for para a glória, se ele não voltar, né? Antes, eu tinha que deixar aqui um bom legado em nome de Jesus. Talvez vai ter pessoas chorando lá no velório, mas de tristeza. Mas cada uma tem que contar uma coisa boa que a gente foi usado para deixar lá para eles, em nome de Jesus. Primeiro dentro de casa, amém? Primeiro dentro de casa. E depois, irmãos, na obra, na vizinhança, tem que deixar uma coisa boa lá, porque a memória do justo tem que ser abençoada. Amém? Então, pode encerrar a gravação. Pastor, que palavra forte. Muito forte, não. Aqui